Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor. Seu amor. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nele posso confiar.
Vamos para a mensagem. Vamos para esse momento de nos deleitarmos na palavra de Deus. Prepare-se para uma enxurrada de versículos, uma enxurrada de pão sagrado, né, para você se alimentar, que hoje o negócio está muito, muito bom, porque o título dessa mensagem é Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Queridos, não existe espaço para mais nada, existe espaço só para Jesus Cristo. E como texto base para essa mensagem eu quero ler Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 9. E o apóstolo Paulo manda essa carta, né, para o pessoal lá, e ele diz o seguinte, Filipenses 3, 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e ser encontrado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, do meu próprio esforço, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Queridos, que texto, quanta informação. O apóstolo Paulo, ele decide enviar uma carta a essas pessoas, e ele começa dizendo o seguinte, num pedaço da carta ele começa, eu considero tudo como perda, comparado a Cristo. Não existe nada para mim, eu pesquisei, eu olhei todas as coisas, eu fui bem em tudo que fiz, e diante de todas as coisas, nada tem o valor que Cristo Jesus tem. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, diante de todas as coisas, eu pesei o valor de Cristo Jesus e das outras coisas, e Cristo Jesus, nada se compara à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não tem nada melhor do que conhecer só Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que viver em Jesus Cristo, a ponto dele dizer, eu quero ser achado nele. Se você me procurar, você vai me encontrar em um único lugar, em Cristo Jesus. Eu quero ser encontrado nele. Então, diante de todas as coisas, Paulo coloca o valor de Cristo Jesus lá em cima e fala, eu quero ser encontrado em Cristo Jesus. Nada tem o valor de Cristo Jesus. Eu quero ser achado nele. Sabe, diante de pesar as coisas que este mundo pode nos dar, e Jesus, eu fico com Jesus. Que mentalidade desse homem, que pensamento desse homem. Só Jesus Cristo. E quando você olha essas afirmações dele nessa carta, nesse texto, eu fico pensando, a pergunta que fica para mim é, por que alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Por que alguém não gostaria de ser achado num grande sucesso financeiro? Por que alguém não gostaria de ser achado numa grande posição de autoridade? Por que alguém não gostaria de ser achado diante dos olhos dos homens em um grande favor, em algo surpreendente? Ele considerar isso tudo como lixo e dizer, eu só quero ser achado em Cristo Jesus. Por isso a pergunta que fica é, por que alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? E a primeira resposta para essa pergunta é, porque só Jesus Cristo tem salvação. Só Jesus Cristo tem salvação. A Bíblia nos ensina em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, o seguinte, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Queridos, não há salvação em nenhum outro. Ele está dizendo, não existe salvação para você no seu network, não existe salvação para você no seu dinheiro, não existe salvação para você nos seus relacionamentos, não existe salvação no dólar, não existe salvação na criptomoeda, não existe salvação na economia, não existe salvação na política, não existe salvação em nenhum outro nome que os homens possam dar. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro
outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Porque só em Cristo Jesus tem salvação. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Queridos, muitas pessoas estão procurando em alguns lugares aquilo que já foi respondido. As pessoas estão tentando buscar satisfação, prazer, respostas em coisas, mas Deus já deu a resposta, e a resposta é Cristo Jesus. Existe salvação para todos os homens em Cristo Jesus. Qualquer um. Há salvação disponível para todos, pela fé em Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, nos ensina o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Queridos, Cristo Jesus não veio para condenar o mundo, Cristo Jesus veio para salvar o mundo. Jesus Cristo já veio? Tem gente que está em dúvida. Ele já veio. Jesus Cristo já veio? Então o mundo já foi salvo. Já existe salvação disponível a todas as pessoas. Elas precisam saber disso. Está disponível salvação a todos, mas eles ainda não conhecem essa mensagem. E eu e você podemos ir lá e dizer: sabe por que você deve ser achado só em Cristo? Porque só em Cristo há salvação. Por quê? Porque alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Segunda resposta para essa pergunta: porque só Jesus Cristo tem o perdão dos pecados. Porque alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Porque só Jesus Cristo tem o perdão dos pecados. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa expressão, o Cordeiro de Deus, era conhecida dos judeus. Sabe, existia a família lá, o seu Abraão com o filhinho Jacó, com o filhinho Isaac, né? E eles estavam lá no seu dia a dia, mas dentro do rebanho que eles tinham, eles separavam todos os anos o Cordeiro de Deus, porque todos os anos eles tinham que levar um cordeirinho ao sacerdote, e o sacerdote então iria sacrificar aquele cordeirinho. Todos os anos eles tinham que levar um cordeirinho ao sacerdote. Tinha que ser macho, tinha que ser primogênito, tinha que ser sem mancha e tinha que ser sem defeito. Todos os anos pegar um cordeirinho perfeito, levar ao sacerdote, para que o sacerdote avaliasse aquele cordeiro, olhasse aquele cordeiro, e se não existisse nenhuma mancha, nenhuma ferida, nada sobre aquele cordeiro tinha os pré-requisitos necessários para ser sacrificado no lugar daquela pessoa, e os pecados daquela pessoa seriam encobertos pelo sangue do cordeiro. Por isso, tinha um cuidado todo especial com o Cordeiro de Deus. Ele tinha que ser sem mancha, sem defeito. Então, seu Abraão dizia: Jacó, você já alimentou o Cordeiro de Deus? Jacózinho, você já deu água para o Cordeiro de Deus? Olha, eu estou vendo ele lá perto daquele barranco, não deixe ele lá, porque ele pode cair e quebrar a patinha. Se ele quebrar a patinha, ele já não é mais sem defeito. Então, cuidado com o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus servia para o sacrifício, para que o pecado deles fosse encoberto pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro era sacrificado e o sangue do Cordeiro cobria os pecados da pessoa. O que essa história nos ensina, o Velho Testamento nos ensina, a lei de Moisés nos ensina, é que quem era avaliado não era a pessoa que tinha os pecados, mas eles avaliavam se o cordeiro era perfeito.
Eles queriam saber se o Cordeiro era perfeito. Por isso, quando João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a multidão que estava ouvindo ele entendia o que ele estava dizendo. Eles eram familiarizados com o termo o Cordeiro de Deus. E o que ele estava dizendo era que ali estava o sacrifício de Deus pela humanidade, que não apenas iria cobrir os pecados, mas tirar o pecado de todo mundo. Só em Cristo Jesus somos totalmente livres do pecado. Só em Cristo Jesus somos totalmente livres da culpa. Só em Cristo Jesus somos totalmente livres da condenação. Estar em Cristo significa que quem está sendo avaliado é Ele e não você. O que esse texto está nos ensinando, o que João Batista estava nos ensinando é que existe um Cordeiro perfeito, justo, santo, que ele vai ser avaliado no seu lugar, e você pode ser livre de todo o pecado que te condena, toda a culpa que está sobre a sua vida. Você assume a justiça dele, a santidade dele, a perfeição dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo foi avaliado como perfeito? Foi. Então Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. E eu e você não precisamos mais sofrer debaixo da condenação do pecado. É isso que Hebreus 10, 11 e 14 nos ensina. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Todos os dias o sacerdote pegando o cordeirinho, primogênito, machinho, sem mancha, sem defeito, dia após dia, de dezenas, centenas, milhares de pessoas, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Todo ano o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, em Cristo Jesus, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Jesus não precisa morrer todos os dias, o sacrifício dele é perfeito, ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus, um único sacrifício, milhares, dezenas, milhares e milhares de dezenas de milhares de sacrifícios feitos de cordeirinhos, não cobriu, não removeu o pecado da humanidade. Mas Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em um único sacrifício perfeito, trouxe o perdão para todos nós, trouxe uma vida nova para todos nós. Por que alguém gostaria de ser achado em Cristo? Porque nele tem salvação. Porque nele tem o perdão dos pecados. Porque alguém gostaria de ser achado em Cristo, só em Cristo? Porque só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus Cristo é o caminho. A Bíblia nos ensina que nós estávamos afastados do povo de Deus e nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia também nos ensina em Efésios capítulo 2, versículos 13 ao 18 o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos, do povo de Deus e dos gentios, fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio
Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Nós estávamos separados de Deus, éramos por natureza merecedores da ira, éramos inimigos de Deus, estávamos no mundo sem Deus no mundo. Estávamos separados do povo de Deus e afastados do Pai Celestial. Mas pela obra de Cristo Jesus, tudo isso mudou. E agora todos têm acesso ao Pai através da fé em Cristo Jesus. Todos têm acesso a Deus. Acesso a Deus. Só em Jesus Cristo temos acesso a Deus Pai. Ele é quem nos reconciliou com o Pai. Não existe um outro caminho para irmos até o Pai. É só Jesus. Em Hebreus 10, versículos 19 a 22, a Bíblia nos ensina: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, a habitação de Deus, por causa do sangue de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Queridos, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele nos deu acesso ao Pai Celestial, Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos, Ele nos colocou de volta em comunhão com o Pai Celestial, mediante o seu sangue. É por causa de Cristo Jesus que eu e você podemos fechar os nossos olhos e dizer: Pai Celestial, e ter a certeza de que Ele está nos ouvindo. Se você soubesse que Deus ouve tudo o que você fala, porque o Senhor Jesus te deu acesso ao Pai Celestial, quais seriam as suas palavras? Muitas vezes nós imaginamos que se eu conhecer fulano, ele vai resolver isso na minha empresa. Se eu conhecer ciclano, ele vai fazer com que eu possa avançar num cargo. Ele vai me emprestar um dinheiro. O fulano. Agora imagine, Jesus Cristo, Ele nos deu o caminho até Deus Pai. Ele nos deu acesso ao Pai Celestial. O Pai Celestial, o Deus que tudo criou, Ele está ouvindo as suas orações. Só Jesus Cristo. Por que alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Porque só Jesus Cristo tem paz. Só Jesus Cristo pode te ofertar a verdadeira paz. Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, a Bíblia nos ensina: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Ele é a reconciliação entre Deus e os homens. Nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo Jesus nos trouxe a paz. Abrindo um parênteses aqui, eu e a Luísa esses dias gravamos um podcast. Nós temos um podcast chamado GADS, graças a Deus é sexta. Toda sexta-feira sai um episódio novo. Nós gravamos uma temporada inteira sobre paz. Você precisa ouvir esses episódios sobre paz, a centralidade da paz na mensagem do Evangelho, a mensagem da paz que Jesus Cristo nos trouxe, a mensagem de qual é a paz de Cristo
E qual é a paz de Deus? A diferença entre elas? Qual é a paz que foi estabelecida na obra de Cristo Jesus? Você precisa ouvir o Gades a temporada inteira sobre paz. Todas as temporadas, né? Mas especialmente essa sobre paz. Queridos, depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos discípulos e disse: paz seja convosco, que a paz esteja com você. Pense comigo, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. Ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele podia escolher qualquer frase, ele podia ter qualquer palavra para dizer, mas ele decide dizer: paz esteja com vocês, paz seja convosco. Imagine, ele ressuscita dentre os mortos, ele vem até o encontro dos discípulos e ele decide dizer algo a respeito de paz. Ele não decidiu dizer sobre vida, sobre abundância, sobre a derrota das trevas. Ele disse a respeito de paz. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 e 21 nos ensina. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Queridos, Jesus atravessa a porta que está fechada, trancada, para entrar lá e dizer: paz seja com vocês. Ele acabou de ressuscitar, paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos feridas e o lado ferido, onde foi posta a lança quando ele estava na cruz. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Queridos, que história, que texto, eu fico chocado. Jesus Cristo tem que dizer a mesma coisa duas vezes? E por que ele escolhe dizer paz seja convosco duas vezes? Paz seja convosco. Aí ele mostra as marcas nas mãos, a ferida no seu lado, e depois ele volta a repetir: paz seja convosco. Você sabe por quê? Ele fala uma vez, mostra as feridas, e depois ele fala outra vez isso. Você sabe por quê? Você quer saber por quê? Então pergunta para mim por quê? Isaías capítulo 53, versículo 5 responde: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Queridos, nós merecíamos a morte. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos ser castigados, éramos inimigos de Deus, mas este castigo caiu sobre Cristo Jesus. É por isso que ele mostra as marcas antes de repetir. Ele está mostrando: ei queridos, ei discípulos, ei meus filhos, ei, né, vocês aqui, ei, paz seja convosco. Ele estava dizendo: vocês podem receber a paz agora. Vocês podem ter paz com Deus, vocês podem acessar o Santo dos Santos. Eu abri um novo e vivo caminho, vocês foram reconciliados com o Pai. Vocês podem olhar aqui, o castigo que lhes traz a paz caiu sobre mim, para que não precisasse cair sobre vocês. Paz seja convosco. Já caiu sobre mim, olhe as feridas. O castigo que lhes trouxe a paz caiu sobre mim. Por isso, paz seja convosco. É por causa disso que podemos ler Romanos capítulo 5, versículo 1, com grande alegria. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos inimizade, nós temos guerra. Não, justificados mediante a fé, nós temos
paz com Deus, por meio de um só, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que alguém gostaria de ser achado em Cristo Jesus? Porque só Jesus Cristo tem paz. Por que alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Porque só Jesus Cristo nos dá saúde. Só Jesus Cristo nos dá saúde, saúde divina. Isaías 53, versículo 4 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Queridos, é porque isso já aconteceu com Jesus Cristo, que temos a certeza de que toda enfermidade é injusta. Ele levou as enfermidades, Ele levou as nossas dores. E porque Ele já levou, é que nós sabemos que toda doença, toda enfermidade, toda dor sobre seu corpo, sobre sua alma, sobre você, é injustiça. Ele já sofreu, Ele já pagou para que eu e você não tenhamos que sofrer e pagar novamente. Meu Deus do céu! Se não é para glorificar em pé, eu não sei o que é. Se não é exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo que a gente vai se alegrar, eu não sei o que alegra. É só Jesus. Hoje, por causa da obra de Cristo Jesus, porque Ele já levou as nossas enfermidades, as nossas dores, é que nós podemos ler Romanos 8:11 e receber isso como verdade sobre as nossas vidas. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, o que o texto está dizendo é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele habita e vivifica o seu corpo mortal. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita e vivifica o seu corpo mortal. Se esse Espírito tirou alguém da morte, fez voltar a ter vida, imagina o que Ele pode fazer com você. Você está entendendo? O que é um câncer, o que é uma dor de cabeça, o que é uma deformidade, o que é um diagnóstico médico? Se Ele ressuscitou um morto, você acha que Ele não lida com uma enfermidade que está no seu corpo? Se você sentir liberdade, repita assim comigo: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo habita e vivifica o meu corpo mortal. Aleluia. Amém. Aleluia. É isso. Só Jesus Cristo tem saúde. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra. Cristo, eu tenho certeza que vários de vocês foram curados nesse exato momento, por receberem o toque daquele que vivificou a Jesus Cristo. Aí está, é seu. Só em Jesus Cristo temos saúde. Deus, por que alguém ia querer ser achado só em Jesus? Por que será? Por que o apóstolo Paulo vai dizer, eu só quero ser achado nele? Por que será? Por que alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Porque só Jesus Cristo é a vida. Só Jesus Cristo é a vida. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o que Deus tem para nós através de Cristo não é apenas nos tirar das dificuldades,
Não é apenas nos tirar do não pereça, do perecer. Não é apenas nos tirar das necessidades. O que Deus tem para nós em Cristo Jesus chama-se vida e vida eterna. Uma vida abundante. Queridos, é além do que nós podemos imaginar. É Deus dizendo: eu tenho para você vida eterna. O que será que é essa vida que Deus preparou para nós em Cristo Jesus? Quando Jesus Cristo vai se referir a essa vida que Ele tem para nós, olha o que Ele disse no Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Filho de Deus dizendo: o que eu tenho para você é vida em abundância. Agora, eu posso imaginar o que é abundância para você. Eu posso imaginar o que é abundância para mim. Mas quando Jesus Cristo diz que o que Ele tem para nós é em abundância, imagine o que é que Ele está se referindo. É abundantemente além daquilo que podemos pensar e imaginar. É só pela revelação do Espírito. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É tempo de tomarmos essas verdades, aceitarmos isso, guardarmos as nossas vidas em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo tem a vida. Queridos, as pessoas estão confundindo os prazeres que o ladrão oferece com liberdade, sem perceber que acabam presas. E chamam a vida que Jesus Cristo dá de prisão, sem perceber que é Ele quem dá a liberdade. O ladrão, sendo ele Satanás, sendo ele a lei, sendo ele o pecado, sendo ele o que for, o mundo não interessa agora, sendo o que for o ladrão, ele traz morte, roubo e destruição. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham plenamente, a tenham em abundância. É por isso que 1 João 5,12 diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você está entendendo? Por que alguém gostaria de ser achado em Cristo Jesus? Porque só Jesus Cristo tem vida. Quem tem o Filho tem a vida. Por que alguém gostaria de ser achado só em Cristo Jesus? Porque Ele é Jesus Cristo. Porque Ele é Jesus Cristo. Nós poderíamos ter uma multidão, infinitos outros motivos do porquê alguém gostaria de estar em Cristo. Eu trouxe 6 pensamentos aqui para você. Isso já me convenceu. Sabe, eu já entendi, eu quero ser achado nele também, eu quero ser encontrado nele. Ele é a salvação, Ele é que me liberta do pecado, Ele é o caminho, Ele é a saúde, Ele é a paz, Ele é a vida. Porque alguém gostaria de ser achado em Cristo Jesus? Porque Ele é Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que recebeu o nome que está sobre todo nome. Olha o que diz Filipenses 2, 9 e 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Jesus tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é Jesus? Ele é aquele que tem o nome sobre todo nome. Que todo joelho confesse, se dobre, toda língua confesse o nome do Senhor Jesus. Que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha o que diz Colossenses 1, 15 a 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Quem é Cristo Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, nele reside toda a plenitude. Quem é Cristo Jesus? Ele é a expressão exata de quem Deus é. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem é Jesus? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja dada toda a glória, e só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. É por causa dele que Deus Pai ouve as nossas orações, é por causa dele que Deus Pai nos recompensa, é por causa dele que Deus Pai nos vê. Porque alguém gostaria de ser achado só em Jesus? Porque ele é Jesus Cristo. Eles não têm notícia melhor e maior do que essa, não tem história melhor do que essa. Para concluir, eu quero contar um testemunho. Esses dias eu estava orando, estava refletindo muito a respeito da vida de um grande evangelista, morreu alguns anos atrás. O nome dessa pessoa é Billy Graham. Já ouviram falar desse homem? Billy Graham. Eu estava refletindo e pensando, que homem diferente. É um homem que quebrou os padrões deste mundo. Queridos, líderes de outras religiões queriam falar com esse pastor. Reis, rainhas queriam marcar o horário para conversar com esse pastor. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos, da época dele, marcou horário para conversar com esse pastor. E eu estava refletindo, orando e pensando, Deus, o que é que esse homem entendeu da parte do Senhor? Porque você consegue imaginar pessoas de outra religião querendo estar com ele. Queridos, eu fiquei pensando, não podia ser por causa das coisas que ele estava fazendo. Não é porque se ele chegasse para um presidente dos Estados Unidos e dissesse, olha, sabe, eu tenho feito cruzadas e nós estamos enchendo estádios com as cruzadas. O presidente vai falar, na minha última campanha eu enchi vários estádios. Que novidade tem nisso? Que grande obra é essa? Qualquer um enche estádio. Uma rainha, ele podia chegar lá e pregar e dizer para ela assim, olha, eu tenho tido muita autoridade naquilo que eu faço. A rainha vai olhar, tá, mas conta uma novidade. Eu mando, desmando, acontece, desacontece. E não iam se surpreender com isso. Se ele fosse conversar com líderes de outra religião, ele ia falar, olha, tem acontecido muitas coisas sobrenaturais nas coisas que eu faço. Eles vão olhar isso, eu também tenho várias experiências com o sobrenatural. Não ia ser nada diferente. O que é que esse homem encontrou da parte de Deus, para que essas pessoas o buscassem, o procurassem?
Eu creio que o Espírito Santo me disse. Ele disse assim: ele só tem uma história para contar. Ele não conta a história do Billy Graham. Em todos os lugares que ele vai, ele conta a história de Jesus Cristo. Porque sabe o que todas essas pessoas não têm? Jesus Cristo. Sabe o que todas essas pessoas não conseguem fazer? O que Jesus Cristo fez por elas. Ele não contava a história dele, daquilo que ele estava fazendo. Ele tinha uma única história para contar, a história de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Sempre, sempre Jesus Cristo. Queridos, nós estamos num tempo de vida egoísta. Egoísta. Tempos onde contar a minha história é o mais importante. Vender o curso de como eu fiquei rico. Falar de como eu passei por tal situação. Escrever a minha biografia. Mas, queridos, está na hora da igreja do Senhor Jesus se levantar e contar a única história que pode transformar vidas, a história do Senhor Jesus. Testemunhar a respeito do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ser testemunha da palavra de Deus. E eu ouvi isso tudo e não queria compartilhar antes que eu tivesse uma palavra, um versículo, como um bom beriano. Mas esses dias eu fui num culto, numa celebração um pouco diferente. E uma das pessoas que estava ministrando pegou o microfone e leu Apocalipse 12:11. E olha o que diz Apocalipse 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram. Ele está falando de pessoas que deram testemunho a respeito de Cristo Jesus. Testemunhavam a respeito daquele que merece toda a honra e toda a glória. Mesmo diante da morte, eles falavam de Jesus. Não amaram a própria vida. Eu sei que existe muito significado nesse texto, nesse capítulo de Apocalipse. Mas eu quero fazer uma pequena aplicação pessoal para as nossas vidas. Para nós refletirmos isso lá no grupo familiar, refletimos sobre isso durante essa semana. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E a palavra do testemunho. Testemunho do quê? Testemunho de Cristo. E a história de Jesus Cristo. Eles enfrentaram até a morte para poder contar a história de Jesus Cristo. E não amaram a própria vida. Não amar a própria vida aqui. Talvez eu e você nunca vamos passar por isso. Ou talvez vamos. Talvez nunca. De termos que decidir se queremos a nossa vida aqui na terra ou se queremos honrar o nome do Senhor Jesus. Mas aqui também pode ser o seguinte: não amar a própria vida aqui pode, de maneira bem simples, pode ser colocar a vida de Cristo antes da minha. Não amaram a própria vida, preferiram o testemunho, a história de Jesus Cristo. Não amaram a própria vida, não quiseram contar os seus grandes feitos e aquilo que fez de importante. Preferiram aproveitar a oportunidade para contar a história de Jesus Cristo. Não amaram a própria vida, colocaram a vida de Cristo antes da minha. Pode ser contar a história de Jesus Cristo e não a minha. Pode ser atribuir tudo que tenho, sou e posso a Jesus Cristo e não a mim mesmo. É só Jesus Cristo. Queridos, aqueles que já morreram para si mesmos e vivem para Deus. Aqueles que dizem, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que dizem, quero ser encontrado, eu quero ser achado nele. Não contam a sua própria história, mas contam a história do Senhor Jesus. São testemunhos da vida dele, da vida de Cristo Jesus.
só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Só em Cristo Jesus eu quero viver. Só em Jesus Cristo eu quero me apoiar. Só a história de Jesus Cristo eu quero contar. Se você concorda com isso, dá um melhor aplauso, dá um grito de alegria, celebrar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. É só Jesus, só Jesus, só Jesus. Seja exaltado, Senhor. A Ti, Jesus, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Adorado seja o Seu nome em nosso meio. Só Jesus.